E aí, meus amigos, olha quem apareceu aqui de novo, depois de 47 dias, se não me engano a conta tá nisso. Consegui voltar aqui ao canal e vou explicar rapidamente para vocês o motivo de eu ter sumido por, mais de um mês e meio, né, para falar a verdade. Nunca tinha ficado mais de um mês sem gravar aqui para vocês, desde que eu comecei o canal lá em 2020 ou 21. Então, tem um tempo. No mais, basicamente eu fui assaltado no final de setembro. Acabaram levando meu celular, documento, cartão, essas coisas. Felizmente não reagi, não teve mais do que o susto e da perda material. Então os caras basicamente fizeram o trabalho deles e por conta disso eu acabei perdendo, não tendo como fazer os vídeos aqui pra vocês, porque eu gravava com meu antigo celular e eu só consegui comprar um novo celular agora em novembro. Então recuperei conta no YouTube que estava tudo bloqueado, inclusive aqui do canal. Recuperei contas pessoais, recuperei conta de banco, essas coisas agora. E esse basicamente foi o motivo do meu sumiço. Peço perdão porque eu não consegui inclusive avisar nada por aqui, porque eu estava com todas as contas bloqueadas e só vim conseguir reaver essas contas agora. Então basicamente foi isso. Mas agora que eu consegui basicamente restabelecer algumas coisas, vou voltar com o canal, porque inclusive senti falta desse tempo de gravar pra vocês. Muita coisa aconteceu nesse tempo, então vou estar voltando. Não sei se eu vou falar muito sobre tudo que aconteceu, principalmente as rodadas de Champions, porque já é tudo muito dinâmico, né? Inclusive a gente tá aqui pra falar de Champions novamente. Não sei se vocês querem que eu fale sobre o que foi aquele assalto também ao Vinícius Júnior na Bola de Ouro, na Bola de Ouro 2024, indo pro Rodri e tudo mais, e as incoerências enormes daquela premiação, incluindo entre próprios vencedores e motivos por trás de justificativas, de narrativas que tentam justificar a perda do Vinícius e as incoerências por trás delas do próprio prêmio e dos próprios votantes. Mas isso é papo para outro momento também. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, me digam aqui nos comentários. Hoje a gente está aqui para falar dessa rodada, quarta rodada de Champions League. A gente ficou 2 rodadas sem fazer vídeo aqui, muita coisa aconteceu desde então. E hoje a gente vai especificamente falar dos jogos dessa terça-feira, no caso ontem. Um deles, claro, a vitória do Milan em pleno Santiago Bernabéu por 3-1 para cima do Real Madrid. E um jogo, cara, muito ruim, novamente do Real, né? Assim como foi uma partida ruim contra o Lille, quando o Real perdeu, assim como foi uma partida ruim contra o Dortmund, apesar da virada para 5-2 num segundo tempo bem forçado pelo próprio Dortmund com as substituições do Nuri Sahin. Aquela vitória por 5-2 do Real Madrid não pode esconder o que foi aquele jogo, até as substituições errôneas do técnico do time alemão. O Real jogava mal aquele jogo e hoje, no caso ontem, jogou mal também contra um Milan que foi muito assertivo, bem coerente taticamente, bem montado taticamente pelo Paulo Fonseca. E curioso porque se você assiste o jogo, parece que o Paulo Fonseca, na verdade, é o treinador que tem anos no clube. Mas a gente sabe que o Paulo Fonseca chegou para essa temporada ao Milan e mesmo assim o time dele jogou muito mais, teve um coletivo muito mais forte do que o Real Madrid treinado pelo Ancelotti há algumas temporadas. É uma tônica dessa temporada no Real Madrid. O Real vem jogando mal, coletivamente mal. A chegada do Mbappé, por mais que o Mbappé tenha 8 gols e 2 assistências em 15 jogos, o que são números até medianos, por mais que abaixo do que ele se acostumou a fazer, mostra que o time não está conseguindo se adaptar a isso. Mostra um Mbappé muito incomodado em campo e ansioso. A prova disso também são os impedimentos dele, que ele também teve, não tanto quanto no clássico contra o Barcelona, mas ficou impedido em algumas oportunidades contra o Milan. Ansioso porque ele demonstra mais, mas perdido em campo, ainda tentando se adaptar a esse posicionamento à frente do ataque do Real Madrid e explorando um pouco o lado direito também, já que o esquerdo ele não pode seguir, porque se choca com o Vinícius Júnior claramente, e sendo que é por onde o Mbappé jogou a maior parte da carreira. Mas, obviamente, o Vinícius, sendo o melhor do mundo, ele tem o direito de permanecer ali naquela posição. Um Real que também foi muito ineficiente no meio campo, ao contrário do Milan. O Milan foi muito bem no meio campo. O Reinders, inclusive, faz o segundo gol do time rossoneiro. Foi um meio campo de muita marcação com o Musa, com o Fofana, que conseguiu fechar bem os espaços para o Real Madrid. Um Milan que sai na frente
ainda no primeiro tempo com o gol do Malik Thiaw numa cobrança de escanteio. O Vinícius Júnior veio até empatar rapidamente numa cobrança de pênalti que ele bateu de cavadinha, inclusive um gol comemorado pelo Vinícius, que é o primeiro jogo depois daquela cerimônia da bola de ouro, mas a comemoração não duraria muito porque o Real não conseguiu ampliar a intensidade e tentar buscar a virada e acabou sofrendo o gol da lei do ex do Álvaro Morata. O Reiner fez o terceiro. O Álvaro Morata virou o jogo com a famosa lei do ex no rebote do Lunin, que fez uma boa partida, inclusive o Lunin, por mais que tenha sofrido 3 gols, foi muito exigido, fez algumas defesas, 2 ou 3 defesas importantes, mostra de um Real Madrid muito frágil defensivamente. O terceiro gol do Milan sai num lance em que o Militão sai da sua posição desesperado porque o meio-campo não conseguia parar a transição rápida do Milan. O Reiner sai em velocidade, ele tenta ir para cima, acima da linha intermediária para dar um bote. O Reiner toca para o Rafael Leão, que tem a avenida do Lucas Vázquez diante dele. É muito nítido como o Vázquez é muito frágil defensivamente, até pela questão física. O Rafael Leão driblou ele em todos os lances. O Vázquez, ele não conseguiu ganhar uma. E aí, o Rüdiger sai da posição dele no centro da área para cobrir o Militão, para cobrir o Lucas Vázquez, que tinha sido driblado também pelo Rafael Leão, e deixa o espaço, um latifúndio na grande área para o Reinders receber o cruzamento e fazer o terceiro gol. Um Milan que com isso se recupera um pouco na tabela, também iguala a campanha do Real até aqui, 2 jogos de 2 vitórias, 2 derrotas em 4 partidas, e ambos não têm situação fácil, né? O Real inclusive vai enfrentar o Liverpool na próxima rodada, que é o líder da Champions League até aqui e o único com 4 vitórias em 4 jogos, mas mostra um Real muito inconsistente, muito frágil e uma continuação do que tem sido, né? Porque tá assim desde o início da Champions, tá assim na Liga quando foi, inclusive, tomou uma humilhante goleada por 4-0 contra o Barcelona em casa e agora perde pontos contra um time minimamente organizado, de um time com um trabalho minimamente feito pelo Paulo Fonseca, que tem nenhuma temporada ainda, nem 6 meses tem ainda no Milan, montou um esquema que conseguiu neutralizar um Ancelotti de algumas temporadas sob o comando do Real Madrid. Claro, tem a saída do Kroos, que impacta demais esse time, principalmente na criação e no controle de jogo no meio campo, e a saída do Nacho, que era uma segurança defensiva na última temporada, e cobrindo muito o que era a falta do Militão, e agora que o Militão voltou depois da lesão e tudo mais, volta em nível bem abaixo, errando bastante em jogos consecutivos, e o Milan se aproveitou disso, não tem nada a ver com isso, e venceu a partida por 3-1. O Real enfrenta o Liverpool na próxima rodada, que é o líder depois de vencer o Bayer Leverkusen por 4-0 em Enfield, cara. E aí a gente tem um duelo que eu esperava que fosse bem mais equilibrado, até foi no primeiro tempo, assistindo depois boa parte da partida, você consegue perceber que o Leverkusen até esboçava conseguir praticar o seu jogo mais do que é prático dele do Leverkusen do Xabi Alonso, mas o Liverpool conseguiu ir tomando o domínio da partida e um Liverpool surpreendente do Arne Slot, né, cara? Lembrando que é mais um dessa leva de treinadores, teve muita movimentação de treinador para essa nova temporada e o Arne Slot assumiu o Liverpool e já monta um time que é, depois de 4 rodadas na Champions, depois de, se não me engano, 8 rodadas na Premier League, é líder da Premier e líder da Champions. Eu não lembro quando foi que o Liverpool esteve tão bem nas 2 competições simultaneamente, mas o fato é que o time do Arne Slot joga um futebol inventivo e principalmente que tem uma transição rápida muito eficiente. É algo parecido até com o que o Klopp fazia em alguns momentos. É um time que ataca, é vertical com muita velocidade, aproveitando muito bem os lados do campo. Salah deu assistência, o Luis Dias fez 3 gols, todos os gols marcados no segundo tempo. É um time que mostra fisicamente estar bem também e vem conseguindo fazer excelentes partidas também na Premier League. Está com 11 jogos de invencibilidade seguidos, somando Champions e Premier League, e assume a ponta da tabela, né? 4 jogos, 4 vitórias, contra um adversário que é competitivo. O Bayer Leverkusen continua sendo um time competitivo, caiu em relação ao que era na temporada passada, ainda vem tentando reativar aquele nível de futebol, mas não deixa de ser um time extremamente interessante e que vinha com um retrospecto de 2 vitórias e um empate, não havia perdido, agora perdeu contra um Liverpool que, cara, começa a dar demonstrações de que vai ser um time interessante a longo prazo. Já estamos chegando a 40% da temporada, já é novembro, e o Liverpool não dá demonstrações de cansaço, de que está se perdendo, de inconsistência. Esse momento ainda vai chegar, mas, sem dúvida nenhuma, um trabalho muito promissor do Arne Slot nesse início.
E temos a derrota do Manchester City para o Sporting por 4-1. Essa quebrou a bet de muita gente, eu não tenho dúvida disso. O City, inclusive, começa vencendo com um gol logo no início do Phil Foden, na marcação em pressão alta, que não conseguiu depois, basicamente, dar muito trabalho ao Sporting, do Ruben Amorim, que é o treinador que basicamente está fechado com o Manchester United, e ao que tudo indica, depois, nessa próxima data FIFA, ele vai já para assumir o time inglês, o rival de cidade do Manchester City. E que primeira visão que o City tem do Ruben Amorim, né, cara? Vai visitar o Sporting em Portugal, clima de despedida, mosaico pro treinador, e o Sporting não só empata com o Gyökeres fazendo um gol em transição em velocidade, um cara que, cara, assim, o Gyökeres é alguém para se observar. E eu já tenho dito isso há algum tempo aqui no canal, ele foi até thumbnail de vídeo. São 67 jogos com a camisa do Sporting e 66 gols. Tudo bem que o sueco já tem 26 anos, mas ele tem, assim, total capacidade. Eu acho que depois desse jogo fica ainda mais nítido, se algumas pessoas não tinham percebido, que ele tem nível para estar em um time de primeiro escalão da Europa e de jogar jogos desse nível. Um hat-trick contra o City, ele faz esse primeiro gol na transição em velocidade, passando por cima da defesa do City, mostrando a velocidade que ele tem, a habilidade que ele tem, também um controle de bola razoável para alguém da altura dele, a força física, ganha do zagueiro do City no corpo e dá a cavadinha na saída do goleiro do time comandado por Pep Guardiola. O Sporting viraria num segundo gol que é, assim, é o que mais me impactou, porque o Sporting envolve o City de uma maneira poucas vezes vistas, tá? Vejam o segundo gol do Sporting contra o City que vocês vão entender, porque, cara, foi feito pelo Maximiliano Araújo, mas a jogada sai da linha de defesa, com o Sporting trocando passes, envolvendo a marcação do City, indo de um lado para o outro, buscando a triangulação, buscando a tabela, encontrando o passe em profundidade para o Maximiliano Araújo sair na cara do gol e bater com uma eficiência muito grande. Depois o Gyökeres viria fazer segundo e terceiro gols. Na temporada, o cara já está chegando em quase 20 gols, e a gente ainda está em novembro, e já começa a caminhar para buscar, quem sabe, uma artilharia da Champions League. Ele já está ali com 5 gols. À frente dele só tem o jogador que tem 6, que é o Juninho do Karabakh, mas eliminado na primeira fase, e o Jonathan David do Lille. O Gyökeres está pronto para o alto nível. Fica o recado. E o Ruben Amorim dá uma mostra de que é interessante para o United, sem nem ter chego, né? Ele ganha a primeira contra o City de uma maneira acachapante e surpreendente. A gente pode falar rapidamente dos outros resultados da rodada. O Borussia sofreu contra o Sturm Graz para fazer o gol. Ele não sofreu no jogo no geral, foi melhor em estatísticas, mas por pouco não deixa de ganhar pontos importantes em casa, mas acabou vencendo por 1-0 com o gol do Malen. O PSV bateu o Girona por 4-0. Passeio, se você viu os melhores momentos, o PSV, assim, tem muito mais oportunidade de gol, dava para fazer 7, 8 talvez. O Girona contou com um expulso, mas já estava 2-0 quando foi expulso o jogador do time espanhol, 4-0 com propriedade do time holandês em casa. O Dinamo foi buscar 3 pontos fora de casa contra o Slovan Bratislava, vencendo por 4-1. O Slovan é o saco de pancadas dessa Champions, junto com o Sturm Graz, não tem muita dúvida disso não. São os dois times mais frágeis dessa edição da Champions. A gente viu o Celtic virar para cima do Leipzig, me surpreendeu bastante. O Leipzig vinha bem até com o Cisco fazendo alguns gols, mas o Celtic virou em casa no Hampden Park, ou Celtic Park, o nome do estádio do Celtic. Venceu por 3-1 de virada, mais um resultado interessante do Celtic nessa Champions. Lille e Juventus empataram em 1-1 com um gol do Jonathan David, artilheiro da Champions. Lille que ganha do Real Madrid, ganha do Atlético de Madrid e agora empata com a Juventus. É um dos times que está surpreendendo nessa edição. E o Lille que está ali na... Deixa eu só confirmar a posição do Lille na tabela. O Lille nesse momento ocupa até a 12ª posição, que é bem surpreendente. É porque ele perdeu o jogo mais fácil que tinha, o Lille perdeu. Mas tem 2 vitórias e um empate. Quem sabe não consegue brigar por um G8, ou minimamente acho que o Lille já consegue encaminhar uma classificação para os playoffs. Surpreendente também como o Mônaco, que venceu o Bolonha fora de casa e ocupa a 3ª colocação. O Mônaco que tem 4 jogos, 3 vitórias e um empate. O Mônaco que tirou pontos do Barcelona, diga-se de passagem, lá na primeira rodada. No geral, a gente vai depois, amanhã, no vídeo de amanhã, falar um pouco, ou talvez ele saia hoje à noite, depois da quarta rodada completa, a gente pode começar a especular algumas coisas a nível de classificação. E o Liverpool sai como o principal, mas se beneficiou dessa rodada
com a vitória por 4-0 para cima do Leverkusen e a liderança. Bom, meus amigos, e no fim é isso. Espero que vocês entendam, tenham entendido por porquê do sumiço. Espero que vocês voltem a acompanhar aqui o canal, que vocês não tenham esquecido de nós. E caso você tenha chegado por aqui agora, se inscreve, curte, comenta, que é super importante para um canal como o nosso, que está basicamente longe dos holofotes do YouTube. Valeu, tamo junto, até o próximo.